muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. A Petrobras puxou o Ibovespa para baixo, apesar de o dia ter sido favorável às economias emergentes no país. Mas dois problemas puxaram o Ibovespa para baixo, dado o comportamento da Petrobras. No caso especificamente da estatal, teve um vazamento de óleo na bacia de Campos, obviamente isso compromete a empresa, e também a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional por interferência clara de um tweet do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente fala disso daqui a pouquinho. O dia foi positivo para os emergentes, sobretudo porque o próprio Trump disse também que há um olhar muito positivo em relação a chegar-se a um acordo entre os Estados Unidos e a China. Ou seja, ele disse que não vai sobretaxar já agora no começo de março os produtos chineses, porque há no horizonte uma possibilidade de acordo bastante interessante. A inadimplência das empresas desacelerou, mas subiu no mês de janeiro, ou seja, tem um dado importante agora no mês de janeiro. O setor de serviços é o que mais teve alta de inadimplência. A gente fala disso também. E no estúdio, o economista Luiz Machado para falar disso tudo e também do desafio da reforma da Previdência. Crescimento econômico e reforma da Previdência andam juntos? A gente fala disso tudo no Cenário Econômico, que já está no ar. A Petrobras puxou o Ibovespa para baixo. A Petrobras tem, entre os dois tipos de ações negociadas aqui na Bolsa, tanto as preferenciais quanto as ordinárias, tem mais de 12% do Ibovespa. E aí a gente viu exatamente que uma Petrobras, quando sobe ou quando cai, ela tem interferência direta no principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, na B3. Mas aqui, exatamente o que aconteceu com a Petrobras tem, primeiramente, uma questão envolvendo apenas a Petrobras e outra de cenário internacional. A Petrobras teve um vazamento, a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho, um vazamento numa das plataformas na Bacia de Campos, no litoral brasileiro, próximo ali ao Rio de Janeiro. E também teve uma queda muito forte do preço do mercado, do barril do petróleo do mercado internacional. Mas a Flávia Grossi está conosco no Rio de Janeiro e tem mais informações sobre esse caso, especificamente da Petrobras, do vazamento na Bacia de Campos. Flávia, bem-vinda, boa noite. Obrigada, Piotto. Boa noite para você e para todos. Esse vazamento aconteceu na plataforma P58, que está no Parque das Baleias, na Bacia de Campos, na região do litoral do Espírito Santo, a aproximadamente 80 quilômetros da costa. De acordo com o comunicado oficial da Petrobras, o motivo do acidente foi o rompimento de um mangote, que é uma espécie de mangueira curta utilizada para transferir o óleo da plataforma para um navio-tanque. A Petrobras informou que ninguém ficou ferido e que a plataforma está em condição segura. Assim que foi detectado o vazamento, o processo de transferência do óleo foi interrompido. A companhia informou ainda que, num levantamento inicial, foi constatado o vazamento de 188 metros cúbicos de óleo, o equivalente a 1.182 barris. 2 embarcações estão no local para fazer a contenção e o recolhimento do combustível. As simulações iniciais indicam que não há risco da mancha chegar até as praias. A Petrobras disse que comunicou o acidente aos órgãos reguladores e que especialistas sobrevoaram a região para fazer uma análise mais detalhada. Ainda foi criada uma comissão para investigar as causas do acidente. Piotto. Muito obrigado. Bom, então me corrigindo aqui, a Flávia nos trouxe a informação correta. É na Bacia de Campos. A Bacia de Campos vai do Rio de Janeiro e também ali o Espírito Santo, mas foi na região do Espírito Santo, o que obviamente é só meramente uma questão geográfica, porque a notícia principal ela nos trouxe, tudo indica que há sim um controle sobre o vazamento, a informação da Petrobras, e ela teve que comunicar isso ao mercado, porque dentro da lógica das companhias abertas negociadas, aqui que tem papéis negociados na Bolsa, ela tem que avisar o quanto antes, passar essa informação de forma ampla e restrita para chegar justamente a todos os investidores. Obviamente que isso teve impacto no papel aqui da Petrobras, caiu 1,33% a R$ 26,77. Mas não é só sobre a questão do vazamento, não. O preço do barril do petróleo caiu hoje no mercado internacional, mais de 3%. Os dois tipos, sobretudo referência em Londres, o tipo Brent, e também o WTI, o petróleo texano negociado em Nova York,
porque o presidente Trump hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais cedo tuitou. Ele governa por Twitter, ele se comunica pelo Twitter, né? E disse que o preço do petróleo estava muito alto. Bom, isso foi o suficiente para provocar, obviamente, uma queda no preço do barril do petróleo, até porque os Estados Unidos têm reservas estratégicas de petróleo. Obviamente que se os Estados Unidos decidirem colocar esse petróleo no mercado, isso faz com que baixe o preço naturalmente, ou seja, daí se entende o porquê do peso e da importância, não apenas de ser o presidente dos Estados Unidos, mas também pelo que ele tem por trás dele, ou seja, as reservas, a decisão de usar as reservas ou não, mas isso provocou uma queda no mercado do petróleo. Outra coisa, ele também anunciou hoje, e isso tornou, por exemplo, o mercado muito favorável às economias emergentes, mas o Brasil, lamentavelmente, não se beneficiou disso, justamente pelo desempenho da Petrobras no Ibovespa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque ele disse que não vai sobretaxar os produtos chineses, que começaria logo agora no começo de março, era a data prevista, porque houve avanços nas negociações entre negociadores americanos e chineses, justamente em busca de um acordo comercial para evitar uma guerra mais forte entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores potências comerciais do mundo. Isso tudo, obviamente, faz com que o cenário internacional econômico fique mais calmo. Vamos seguir aqui para a gente entender um pouco o que aconteceu com a cotação do petróleo. Vamos lá. O tipo Brent caiu 3,58%. É o petróleo referência negociado na Bolsa de Londres. E o tipo WTI, 3,28%. 64 dólares em Londres e 55 dólares na Bolsa de Nova York. Vamos lá. Para se ter uma ideia, na semana passada a gente veio de 2 semanas de alta no preço do petróleo. O petróleo tipo Brent chegou ao seu maior preço desde novembro do ano passado, para demonstrar claramente que estava vindo um ritmo forte de alta. E o WTI, o petróleo texano negociado em Nova York, teve valorização de 9% nas últimas 2 semanas. Aí teve uma queda expressiva hoje. Isso tudo, claro, influenciou a Petrobras, influenciou o Ibovespa hoje, que depois das 2 notícias, ou seja, sobretudo a notícia de que há uma possibilidade maior de um acordo entre os Estados Unidos e a China no plano de guerra comercial, ou seja, para evitar a guerra comercial, mesmo assim, o Ibovespa hoje teve uma queda de 0,62%. E se a gente olhar o dólar comercial, ficou praticamente estável, 0,06%. Nós estamos falando de uma estabilidade, um viés de alta aqui, mas mesmo assim nós estamos falando de uma estabilidade a R$ 3,74. De valor do dólar na sexta-feira é exatamente o mesmo. Tanto ficou estável que não mexeu nem nas casas depois da vírgula. 3,74 na cotação do dólar hoje. Bom, obviamente que a queda no preço do barril, do preço do petróleo, isso influencia nos preços que a Petrobras vai cobrar aqui do combustível, ou seja, essa queda, como se repassam as altas, se repassam também as quedas. Com o dólar estável, isso pode indicar lá na frente a possibilidade de uma redução no preço da gasolina e do diesel, pelo menos nas refinarias da Petrobras, até isso chegar no consumidor. Aí vem de toda uma complicação de que lugar você está do país, se o posto tem estoque lá que está guardado no tanque, mas enfim, pelo menos na refinaria tem possibilidade de queda sim. Vamos falar um pouquinho mais agora, deixe-me ver, vamos falar sobre expectativas econômicas. Foi divulgado hoje o boletim Focus do Banco Central, está aqui, olha, o IPCA, nós estamos falando de inflação oficial, teve uma leve queda em relação à semana passada, de 3,87 para 3,85, nós estamos falando de inflação. O IPCA 15 também veio bastante comportado na semana passada, a prévia da inflação agora do mês de fevereiro. E câmbio, por exemplo, a 3,70 se manteve da previsão do ano da semana passada, PIB de 2,48 ainda. Aliás, falando em PIB, dia 28 agora, essa semana, o IBGE divulga finalmente o Produto Interno Bruto de 2018, ou seja, os dados oficiais do PIB que são divulgados pelo IBGE, nós teremos no dia 28 nesta semana. E a taxa Selic, a previsão permanece em 6,5%. Aliás, só um detalhe sobre as contas correntes, foram divulgadas hoje pelo Banco Central. Em janeiro foi um déficit de 6,5 bilhões. Foi o pior janeiro desde 2015, para se ter uma ideia. Conta corrente é exatamente o que a gente enviou de dólares para fora, o que entrou de dólares aqui no Brasil, ou seja, exatamente a lógica de uma conta corrente. Investimentos estrangeiros no Brasil, isso conta positivamente. Envio de dinheiro de brasileiros para fora, ou seja, para pagar, por exemplo, importações, isso conta negativamente. Viagens de brasileiros no exterior conta negativamente, mas isso não pesou, não. Para se ter uma ideia, o investimento estrangeiro no Brasil foi até mais alto do que vinha na previsão de boa parte do mercado. Chegou a 5 bilhões e 600 milhões. A média é de 4,5, mas foi bem mais alto. E os brasileiros estão gastando menos no exterior. Em janeiro deste ano, se comparado a janeiro do ano passado,
foram quase 20% a menos. Tem uma explicação. Sabe qual era o preço médio do dólar em janeiro do ano passado? R$ 3,21. O preço médio do dólar em janeiro deste ano? R$ 3,73. Nós estamos falando de 52 centavos de diferença por dólar. Bom, vamos seguir agora porque a gente vai falar justamente sobre a inadimplência das empresas. Nós estamos falando de pessoa jurídica especificamente. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem detalhes. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. A inadimplência entre as empresas continua crescendo, mas em um ritmo menor em relação ao auge da crise 2016 ou mesmo agora em relação aos últimos meses. Em janeiro, segundo o SPC Brasil, esse número cresceu 5,91% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já na comparação com dezembro de 2018, o aumento foi de 7,44%. O número de dívidas assumidas pelas pessoas jurídicas também teve um ritmo menor de crescimento de 2018 para 2019, uma alta de 2,78%. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que também faz essa pesquisa, esse crescimento menor da inadimplência reflete sinais de melhora no resultado das empresas, apesar de a retomada da economia acontecer de uma forma mais gradual. E com a recuperação da atividade econômica, a expectativa é de que a inadimplência comece a recuar. Entre os setores, o de serviços registrou a maior alta no número de devedores, variação anual de 9,15%. O comércio tem a maior parcela deles, 45,6% do total. Por região, a Sudeste teve o maior crescimento, 9,42%, e a Norte teve o menor, 0,90%. Entre os segmentos credores, aqueles que deixaram de receber dívidas, o de serviços também lidera. Ele abrange os bancos e as financeiras e responde por 69,4% do total, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Daqui a pouco eu vou conversar com o Luiz Alberto Machado, o economista Luiz Alberto Machado, sobre exatamente esse desempenho da economia. E quando se fala que eu tenho uma expectativa de melhora, isso passa pelo campo da aprovação da reforma da Previdência, porque a gente dá solvência fiscal de longo prazo para o país. Solvência fiscal nada mais é do que capacidade de pagar o que gasta, arrecadar mais do que gasta, ou seja, estar no positivo. Hoje nós estamos no negativo, mas vamos lá. Para a gente olhar um pouquinho, só para alguns dados mais sobre o déficit na Previdência. Em 2018 chegou a 266 bilhões. Em 2019, a projeção agora para este ano é de 292 bilhões. O fato é que se a gente pegasse de anos anteriores, essa curva só cresce. O gasto, o déficit, ou seja, eu estou gastando mais do que a Previdência arrecada para pagar as aposentadorias, só aumenta ao longo dos anos. É exatamente isso que traz o que se chama em economia de possibilidade de insolvência fiscal, ou seja, não ter condição de pagar as aposentadorias. E esse risco não é fictício. Nós vimos países na Europa sem condições de pagar, como Grécia e Portugal. Vimos estados aqui no Brasil com essa dificuldade, sobretudo o Rio de Janeiro, que a gente já falou com muita frequência aqui. Vamos lá, o déficit na Previdência, se a gente pegar, por exemplo, pelo INSS. Em 2018 foi de 196, a projeção vai para 218. Isso, obviamente, eu estou falando tanto de urbano quanto rural. Para você ter uma ideia, os dois crescem aqui. O urbano sai de 82 para 102 bilhões e 114 para 116. Ou seja, nós temos um problema crescente em todas as áreas. Se eu pegar os servidores públicos, o déficit que hoje já é de 51 vai subir para 54 nessa estimativa. E as Forças Armadas, 19 e 20. Uma nota, hoje teve uma reunião de Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, e ele disse que é extremamente, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que é extremamente importante que o governo envie logo o projeto também de reforma da Previdência dos militares. Ali tem uma situação específica de lei, não é exatamente uma reforma constitucional, precisa de menos quórum para poder fazer a votação, mas ele disse que dentro do parlamento há a ideia de que a reforma tem que ser para todos, então o projeto, embora não tenha sido enviado, o governo disse que vai enviar até o dia 20, mas tem que chegar logo, porque evidentemente aí se começa a discussão da reforma, que em tese deve começar amanhã com a eleição do novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é quem dá o primeiro passo na reforma da Previdência na casa. Vamos lá. Então a gente viu que o déficit tem em todas as áreas. E vamos só entender o porquê que o governo defende que essa reforma é uma reforma mais justa. Porque ela cobra menos de quem recebe menos, ou seja, e mais de quem recebe mais. Até um salário mínimo, para você ter uma ideia, a maioria recebe da Previdência
66,5% recebe até um salário mínimo de previdência, ou seja, um salário mínimo. De 1 a 2 salários mínimos, um pouco menos de 20%, 19,6%. E acima de 2 salários mínimos é uma parcela pequena da população, 13,9%. O salário mínimo, você sabe, é esse, R$ 998. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco eu converso com o Luiz Alberto Machado aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Eu espero você. Já de volta com o Cenário Econômico para falar sobre crescimento econômico e reforma da Previdência. Obviamente que eles andam juntos. Bom, se você tiver dúvida, eu pergunto aqui ao economista Luiz Alberto Machado. Machado, obrigado pela gentileza. Que isso, eu que agradeço o convite. De me atender mais uma vez a esse convite. Machado, a gente viu hoje no programa, só para pegar os dados de hoje, eu tenho um problema de inadimplência ainda importante na pessoa jurídica, a gente está falando de caixa de empresa, ou seja, isso quer dizer consumo menor, possibilidade de ganhos maiores, enfim. Eu tenho o problema do desemprego que continua gigante, apesar da redução, e obviamente tem que se reconhecer que está reduzindo, mas nós temos ainda muita gente desempregada. E eu tenho uma discussão finalmente do projeto da reforma da Previdência, como se esperava que acontecesse. O presidente saiu do hospital, logo depois apresentou na Câmara, no Senado. Há uma discussão clara hoje no país. Na sua perspectiva, aqueles dados que falávamos das suas outras visitas aqui, a lógica de que precisamos fazer a reforma para todo mundo, isso já está, digamos, disseminado ou ainda há muita dúvida? As dúvidas estão se reduzindo, né? Eu acho que dessa vez a batalha da comunicação está sendo bem conduzida. A reforma da Previdência, que a princípio assustava muita gente, está assustando cada vez menos gente, porque as pessoas estão percebendo que a ideia principal é reduzir os privilégios e não prejudicar os menores. Então isso é importante. O presidente lançou na hora certa, ele tem que usar o capital político alto no primeiro momento, ele não pode perder isso daí. Então eu acho que a coisa está andando de maneira satisfatória. Claro que tem um ou outro percalço, né? Quer dizer, nós tivemos essa questiúncula do Bebiano, não precisava. Isso desgasta. Claro. O Temer perdeu o capital político dele, que já não era alto, em um mês, com a necessidade de demitir ministros, depois com o vazamento da conversa com o Wesley. Então, mas isso ainda não é o suficiente para transformar o sinal verde em sinal amarelo. Mas é bom prestar atenção. Claro, o governo precisa se organizar nesse aspecto internamente, né? Sim, sim. Porque não é de fora que veio o problema. Não pode fritar por dentro. Aí é a pior coisa, pô. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, fritar por dentro. O que aconteceu foi mais ou menos isso, né? Causou uma crise interna, até porque a oposição está sem força praticamente. A gente está vendo uma oposição que não tem argumentos, até porque as pessoas se lembram da tragédia econômica que a oposição deixou. Mas vamos lá, para entender exatamente sobre esse momento da Previdência, nós temos ainda se duvida do déficit da Previdência? Acho que tem gente que ainda fala isso com alguma frequência. Tem como negar a matemática pura e simples? Tem gente que fala é questão matemática. Eu falo, não é questão aritmética e atuarial. Quer dizer, basta um dado. Esse sistema começou com 30 pessoas na ativa para sustentar um na inativa. Hoje nós temos mais ou menos 1,5 para 1. E com a mudança demográfica, a tendência é isso ficar cada vez pior. Quer dizer, essa reforma já vem tarde demais. A não ser que o cara seja fanático, cego ou mal intencionado, não dá para negar. Você falou que começou com 30 para 1. 30 para 1. 30 pessoas trabalhando, porque é um sistema de repartição. 30 arrecadavam para pagar um aposentado. Exatamente. Hoje nós temos uma pessoa... Menos de 2 para 1. Para pagar... Bom, obviamente que isso não... É essa lógica atuarial que você disse. Exatamente. E com não se sustenta. Com a reforma demográfica, com a mudança demográfica, quer dizer, a tendência é isso ficar cada vez pior. As pessoas vão viver mais tempo, vão passar mais tempo, dependendo da aposentadoria. Então, quer dizer, não se sustenta. O argumento do privilégio é extremamente forte, né? Porque os números estão aí. Ninguém inventa esses números. Eles são pagos mensalmente. E eu acho que tem um dado importante, quer dizer, a reforma... ela não é radical, ela é, vamos dizer, intermediária. Vamos comparar com o Chile, que fez uma reforma radical tempos atrás, quase que transformando totalmente o regime de repartição no regime de capitalização. Depois o Chile recuou um pouquinho. No Brasil, com a desigualdade de renda que nós temos, isso seria
uma loucura. E o Paulo Guedes, que gosta do sistema de capitalização, sabe disso e propôs uma coisa bem intermediária, que eu acho que é bem palatável. Desde que haja articulação política satisfatória, eu acho que existe boa possibilidade dessa reforma passar num prazo relativamente curto. Você acha que há pontos que ainda são muito difíceis? Hoje o Rodrigo Maia, num encontro aqui em São Paulo, fez menção a 3 pontos. Primeiro, um que é assistencialista, não é exatamente de previdência, que é aquele salário mínimo a partir dos 65 anos de idade para quem não recolheu nada ou recolheu menos do que os anos mínimos exigidos. O governo estava querendo antecipar isso para 60 anos, pagando menos para chegar somente aos 70 no salário mínimo. Eu até, do ponto de vista de quem não tem nada, começar a receber os 60 é melhor do que os 65. Esse é o argumento da equipe do governo e é o argumento de vários economistas também que cuidam sobretudo dessa questão social. Mas ele diz que esse é um problema. Diz que o trabalhador rural é um problema, ele diz que o problema está na fraude, não está exatamente no custo que tem. E depois ele também fez menção ao tempo de contribuição mínimo de 15 para 20 que está na proposta. Isso mexe claramente na economia que precisa ser gerada justamente para se ter uma previdência solvente de longo prazo? Não, eu acho que isso está dentro do que a gente chama de margem negocial. Tá? Eu acho que você tem uma margem que você pode negociar, acho que isso faz parte do jogo. Eu acho que a equipe que apresentou a proposta sabia que ia ter que negociar um outro ponto. O que não pode é ir muito longe, porque se a concessão for demais, aí chega num determinado momento que passa uma reforma, mas a reforma não significa quase que economia nenhuma. Você teve o custo político de fazer uma reforma sem o benefício fiscal que ela traria. Exatamente. Eu acho que nós estamos demais, quer dizer, mais do que nunca nós estamos dependendo da capacidade de negociação política do governo. Porque eu acho que tecnicamente a coisa foi bem encaminhada. E você não acha que nós temos hoje talvez uma dependência menor da questão política e maior das evidências técnicas que a própria equipe econômica passou? Porque eu não sei se a gente ainda vai usar da mesma lógica de aglomeração política dos anos 90 e começo dos anos 2000. Eu não sei se a população responde bem a isso, porque parece que tem acordão formado ali. Isso ficou muito mal na cabeça do eleitor. Será que a comunicação direta não pressiona o parlamentar a votar? Bom, eu vejo a coisa num processo, né? E perto do que era, melhorou muito. Porque antes nós tínhamos 2 problemas. Nós tínhamos problemas de articulação política e tínhamos problemas técnicos de encaminhamento. Agora não. Agora nós temos uma boa proposta encaminhada, um bom trabalho de persuasão, uma população, de uma forma geral, aceitando mais do que aceitava. Então agora não pode ser tomar lá da cá. Tem que ser um processo diferente de negociação. Agora, isso não é fácil. Você tem uma renovação razoável no Congresso, você tem um pessoal jovem que não está entrando só para ouvir no começo, já está entrando falando, já está entrando dando palpite, já está entrando peitando. Então, isso é uma mudança, é interessante assistir isso. Não tem essa coisa de temos um mandato de aprendizado. Ninguém chegou para aprender nada, não. Não, você tem algum pessoal aí muito bom, muito bem preparado, que está entrando para dizer o que veio. Eu vi aquele parlamentar por São Paulo, que é um menino que estava na discussão toda do impeachment de Dilma, o Kim Kataguiri, está defendendo claramente a reforma da Previdência. O Ratten, lá também do Rio Grande do Sul, que também é muito bem preparado e sabendo defender, quer dizer, com argumentos, com dados. Quer dizer, eles não entraram para fingir que estão lá, para ocupar lugar. Não, foram lá para efetivamente dizer o que veio. Eu acho que o maior cabo eleitoral de uma reforma é o próprio ministro da Economia, porque ele fala com ênfase, já disse isso outras vezes aqui, ele se expõe com argumentos do que ele acredita como nunca vi um economista, quando ocupando um órgão público, fazer. O Paulo Guedes, de antes da eleição, o Paulo Guedes de palestrante de economia, é o mesmo Paulo Guedes ministro, o que não é comum, né, Machado? Não é. Não é. E é o que eu sempre falei, né? Eu conheço o Paulo Guedes superficialmente, mas acompanho a carreira do Paulo Guedes há muito tempo. Sei da capacidade dele, sei do sucesso que ele teve no setor privado. Claro que o setor público é outra coisa. Ser governo é diferente de ter sucesso no setor privado. Mas, por isso que eu te digo, já é um avanço muito grande. Puxa vida, outro dia saiu o resultado lá. Lembraram da tese do Mercadante falando que a Venezuela ia virar um dos melhores países do mundo. Meu Deus do céu, olha quem estava no governo. Tá, então melhorou muito. Nós temos que aproveitar essa mudança. Então, claramente, a postura do país é outra. Aliás, essa lembrança foi fantástica.
Machado, obrigado pela gentileza da entrevista, viu? O economista Luiz Alberto Machado conversou conosco sobre previdência social, claro, a necessidade da reforma e o quanto isso destrava o crescimento econômico. Até porque se o governo deixa de gastar com previdência, ele passa a gastar o dinheiro em outras áreas. E, claro, passa a gastar mais dinheiro, porque se o país está melhor, atrai investimento, arrecada mais. Aí é o que se chama de ciclo virtuoso da economia. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, às 7 horas da noite, a gente está de volta aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, às 7 da noite. Até lá, eu espero você.